Se você acha que está perdido, que você está perdido na vida, que você não está conseguindo fazer nada direito na vida, que sua realidade está estagnada, que você só está sobrevivendo, só está caminhando, só está seguindo, 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 eu quero dizer para você que isso não define você, essa não é a sua realidade que você tem que aceitar viver. Você não nasceu para viver essa realidade. Você não nasceu, você não veio para se manter assim. Só precisa entender certos tipos de coisas que acontecem que é real. Eu acredito ser real, do meu ponto de vista, acredito ser real. E eu quero compartilhar isso com você. Quero passar diretamente para você. Esse vídeo pode alcançar milhares de pessoas, mas especificamente eu estou falando com você. Se esse é seu caso, curte e comenta. Se o seu caso for parecido a esse, curte e comenta. É o seguinte, tudo que pensamos vai se materializar de alguma forma. E tudo que falamos, tudo que dizemos, tudo que nos expressamos com a nossa força, o fôlego de falar, isso se manifesta de alguma forma, vai se manifestar. Por que eu estou dizendo isso? Todo caso eu tirei por experiência própria. Quando eu saía muito, bebia muito, andava em meio de pessoas que fazia parte da minha realidade naquele momento, né? Se não fosse esses momentos, eu não ia ter a experiência, nem ter a mentalidade que eu tenho hoje. Então foi importante, fez parte, entrou no meu caminho, por isso que hoje eu tenho a mentalidade que eu tenho e quero compartilhar, quero passar isso à frente, porque talvez seja isso que pode ajudar muitas pessoas por aí. Pessoas por aí podem ver e se identificar com isso daí. Quando você parar para pensar que tudo que você diz sobre uma pessoa, você atrai isso para você, se você falar mal de uma pessoa, se você simplesmente chegar e dizer fulano de tal tá com um carro velho, fulano de tal tá sofrendo no relacionamento dele lá, você para, você conversa, e você tá no meio das amizades ali, você não tem o que dizer. Você não tem assunto para dizer. Você não sabe o que você vai dizer. Você não tem assunto bom para dizer, aí o seu assunto é falar de uma pessoa. Você pega uma pessoa e você fala de fulano, e vira um assunto gigantesco em torno do fulano. Quando esse assunto morre, você vai procurar uma outra pessoa para dizer, para falar. Talvez para difamar, ou para dizer que fulano está passando por problema assim e aquilo. Antes de você fechar o olho nessa terra e você partir dessa para uma evolução melhor do seu corpo espiritual, você subir, entendeu? Antes disso acontecer na sua vida, você vai passar por esse mesmo caso. E aí você não tem testemunho de pessoas dizendo, eu falei que fulano de tal estava levando o chifre do seu relacionamento, ou do seu companheiro, da sua companheira, e isso aconteceu comigo. Ninguém vai dizer isso. Mas se você parar para pensar, quando você joga uma palavra, você também escuta o que você está dizendo. E quando você escuta, isso fica no teu inconsciente. Não fica no consciente, fica no seu inconsciente. E ele vai ficar sempre afirmando isso em pequenos momentos. Você fala de uma pessoa, você passa a não confiar mais no seu companheiro. O que aconteceu com fulano e você também não vai querer que aconteça com você. Então você não vai passar mais a confiar nessa pessoa. Você entrou em um sistema que você mesmo trouxe para você. Você trouxe isso para você. Você não nasceu com isso. Você nasceu simplesmente para você realizar, plantar e amadurecer. Você não veio para falar, criticar e julgar. Esse serviço não ficou para gente. Essa função não é minha, não é sua. Você pode julgar, sim, mas estude primeiro para ser um juiz. Juiz para julgar erros físicos daqui, nosso, não erro comportamental de uma pessoa, mental de uma pessoa. Igual o que as pessoas dizem por aí que tem muito medo sobre o pecado. O que é o pecado? As pessoas qual uma das armas principais da manipulação? É o medo. E fazer com que pessoas de extrema condição baixa se comportem do jeito que você quer na base do medo. E muitas pessoas também da classe mais alta sentem o mesmo medo. Medo de partir daqui e não entrar no céu. E sentirem condenado o resto da vida, o resto da eternidade, no lago de fogo. E eu estava tendo uma conversa dessa com a minha noiva, e a gente conversa bastante. Eu amadureci bastante depois do relacionamento e comecei a buscar mais conhecimento e alguma coisa me procurou e me achou. Eu não sei o que foi simplesmente isso. Eu senti e começou a vir informação para mim. Parecia que eu tinha rompido uma barreira que estava me tapando a visão. E alguma coisa me rompeu a minha mentalidade, rompeu o que eu achava que sabia, que conhecia, e me fez expandir um pouco da minha consciência. E entender que nem tudo que a gente ouviu sobre um Deus, sobre uma religião,
sobre algo que aconteceu é a realidade. Eu não estou aqui dizendo que Deus não existe. Estou dizendo que o Criador existe. E que não é dessa forma que eles pregam por aí. Não é dessa realidade que eles dizem por aí. Eles colocam o Criador, que é o seu pai. É o meu pai. Ele é o pai de todos nós. Não é 8 bilhões de pessoas. Tem muito mais de 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. Muito mais de 8 bilhões de pessoas aqui na Terra. Sabe por que eu digo isso? Porque o IBGE não vai lá naquela vila antiga, bem antiga, no fundão das áreas de floresta, desses cantos afastados da sociedade. Eles não vão lá fazer pesquisa, eles contabilizam só aqueles que foram registrados e quantos não foram registrados nesse cálculo populacional que o sistema criou. Fazendo você ser marcado desde criança como se fosse um gado. Entendeu? Você já nasce, você não escolhe o seu nome, muitos porém não escolheu a religião, então cresceu adaptado a vários dogmas de várias religiões por aí, entendeu? Adquirindo traumas, medos de fazer algo pelo livre-arbítrio que foi entregado, que foi entregue, medo de ter de fazer algo, de conquistar algo, entendeu? De buscar algo, com medo daquilo entrar em um caminho que para a religião é pecado. E faz muitas pessoas achar que para ter as coisas, para viver, tem que ter um trabalho árduo, tem que se matar muito, tem que se lascar muito para poder ter, porque acha que aquele caminho é um grande pecado. Só que se fosse para você viver assim, o Criador, quando criou, ele já viu tudo isso, já está tudo pré-determinado para acontecer quando tem que acontecer e vai acontecer. Ele já sabia de tudo que isso ia acontecer e mesmo assim ele permitiu que isso acontecesse, entendeu? Porque ele nos deu o livre-arbítrio. A gente pode fazer o que for, mas façamos o bem. Sejamos o amor. Não sejamos esse ser humano cheio de ódio, cheio de limitação. Que é isso e acabou. Você não se questiona, você segue indo, bota uma Bíblia debaixo de um braço e indo para a igreja todo domingo esperando que a salvação vai cair sobre você. E você sai da infância para a juventude, para a adolescência, para a vida adulta, casa, doutrina seus filhos, fica velho, morre dentro da igreja e você não vê aquilo que eles pregaram. Você não vê a realidade que eles pregaram, entendeu? Eu falo por mim. Eu falo por mim, igual eu estava conversando ontem, entendeu? Com a minha noiva, falando com ela. Que quantas e quantas vezes eu fui para dentro da igreja e eu vi aquelas mulheres pulando e gritando dentro da igreja, e que eu fechava o olho, e que muitas vezes mesmo, muitas e todas as vezes, eu nunca senti isso que eles dizem sentir. Não foi porque eu não estava sendo procurado, porque eu já segui dentro da igreja, entendeu? Eu já segui dentro da igreja. Não precisa fazer ficção para dizer que está sendo visto por um Deus. Não precisa. Não precisa disso. Você não precisa de um templo para você achar ele. Você não precisa disso. Não precisa. Se preocupe em você amadurecer a sua consciência. Muitas pessoas podem estar conseguindo amadurecer a consciência, está conseguindo expandir a consciência, porque está se questionando. Peraí, por que eu acredito no que eu acredito? Se não foi o que eu vi, foi o que me contaram. Por que obrigatoriamente eu tenho que comer feijão e arroz todos os dias? Por quê? E não estudam, simplesmente vai seguindo. Ah, meu pai tomava café, eu vou tomar café também, preto. Ah, meu pai não tomava café, meu pai tomava chá verde, então eu vou tomar chá verde. Aí quando você tiver teus filhos, eles vão tomar chá verde também. Você nunca quebra uma linha do que você aprendeu, você sempre leva isso à frente, nunca está pronto, nunca está se posicionando para receber a oportunidade do próximo, a energia que talvez um network, uma conversa com uma pessoa possa lhe trazer para você expandir sua consciência sobre a realidade. E não que só aquilo que você cresceu acreditando seja a realidade para você e para as pessoas próximas a ti. Qual o sentido de você acreditar? Qual o sentido de você pegar e entregar toda a sua vida achando que você vai comprar um terreninho no céu dando 10% da sua oferta? Você acha que você vai conseguir vencer na sua vida se você sempre achar que você está pecando e errando o tempo todo em tudo que você faz? Tudo que você faz? E que você, para obter perdão, você precisa esfregar a sua cara no chão e se humilhar como se você fosse um ser podre e não fosse a imagem e semelhança dele, porque é isso que ele criou. Se somos a imagem e semelhança de um Criador, somos a imagem e semelhança, ele nos criou e nos deu o fôlego de vida e nos deu o poder da palavra, porque foi isso que ele nos deu, está na Bíblia.
Para quem é curioso, pode pesquisar. E vai encontrar vários trechos na Bíblia dizendo a termos cuidado com o que pensamos e ter cuidado com o que falamos. Porque isso vai refletir não só na vida do próximo, mas na nossa também. E pior na nossa, porque fulano lá vai conseguir superar, vai conseguir sair dessa. Entendeu? Porque aquilo era para acontecer com ele, mas você comprou uma coisa que não era para acontecer com você, que era só dele, para amadurecimento dele. E você falou, você criticou, você deu risada, você difamou, você levou para roda de amigo e ridicularizou aquela pessoa pela situação que ela está vivendo, pelo caso, pelo corre, pelo que ela está fazendo. Você falou. E vai acontecer com você. Quando acontecer com você, você não vai saber lidar com isso, porque isso não era o seu problema. Você que comprou. Você estava no local certo, na hora certa, para falar as coisas erradas. Não sei esse tipo de pessoa. Quebre esse mecanismo de criar caso e fofoca com a vida dos outros, do próximo. Cria uma forma de você não precisar falar da vida do próximo. Se você não tem um assunto para dizer, não diga nada. Cala a boca. Ou aproveita o assunto de uma pessoa e entre em cima, mas se for falar de alguma pessoa, criar fofoca, saia de perto ou permaneça perto, mas não compartilhe de nenhuma informação. Mesmo que você saiba de algo, você não precisa também difamar ninguém. Você tem que aprender a ser a pedra. Se todo mundo está fazendo uma coisa, não faça igual todo mundo. Não vai ser legal. Não é bom? Qual vantagem você vai ter em você falar para todo mundo tudo aquilo que você sabe, só para você levar à frente uma coisa que só você vai se beneficiar? Só você. Então falar que fulano comprou um carro velho ou comprou uma moto velha, entrou no relacionamento, tá morando junto, e que vai sofrer no relacionamento, e que tudo isso, e que tudo vai, e não sei o que, que a menina é rodada, que o cara é rodada, que não sei o que não sei o que. Você criar esse caso, um dia vai acontecer com você, de alguma forma. O fruto que você der, o filho que você tiver, a filha que você tiver, vai passar pelo problema que você criou de alguém um dia, e vai sofrer a ridicularização que você criou de alguém um dia. Antes de você partir, essa dor, essa fatia do bolo, essa cerejinha que você viu lá no bolo dos outros e você cutucou, você vai mastigar ela um dia. De alguma forma, você vai ter que aprender a lidar com isso, de alguma forma, porque você buscou isso para você. Nossos olhos, ele não é só para transmitir beleza. É um espelho. É um espelho. Nosso olho, ele fala, ele diz, é a nossa língua, a nossa boca, ela joga. E se você não tem cuidado com o que você joga, além de ofender pessoas, além de você talvez criar ansiedade, problemas mentais de alguma pessoa, afirme coisas boas sobre a sua vida. Se sinta feliz sobre a sua vida, em dizer coisas boas sobre a sua vida e diga coisas boas sobre a vida de uma pessoa. Abençoe pessoas, prospere a vida de pessoas, prospere a sua vida para prosperar pessoas. Não para você achar que porque você tem algo, você possui algo, você é melhor que alguém. Não é isso. Mas prospere a sua vida para você prosperar pessoas, para você motivar pessoas a ter o que você tem motivada. Não por inveja, mas por ver que você é um cara empenhado e que ela, se empenhar também, vai conseguir o que você conseguiu. É individual. Todo mundo conquista aquilo que busca. Que busca. Não é sobre você conseguir e eu vou conseguir igual você sem eu me esforçar. Não é isso. Às vezes eu acho que as pessoas por aí têm algum problema, que acha que se você tem algo, que se você é uma pessoa diferente, você é para ser julgada. Você é para ser apontada e atacada. E não é isso. As pessoas só não têm coragem de botar a sua própria cara. E preferem seguir o que a sociedade impôs. Porque se a pessoa tivesse coragem de pôr a sua própria cara, o seu rosto ali, a tapa ali, todo mundo conseguia alguma coisa. Todo mundo conseguia vencer em alguma área. Mas não, quer optar pelo caminho mais fácil, porque todo mundo na sociedade foi. Se na sociedade existe 100 mil engenheiros, vai daqui a mais alguns anos, pode existir mais 50 mil. Mais 50 mil. Porque eles seguiram e seguem uma coisa que um já tomou iniciativa. Então eles foram seguindo e foram criando isso. E infelizmente, em muitas famílias por aí, você só vai ser querido se você tiver uma área dessa. Se você for uma pessoa assim, entendeu? Se você seguir ou tentar seguir por um caminho diferente, igual tem famílias, eu conheço famílias por aí que se acostumaram a sempre trabalhar e ter um patrão, ser subordinado. Sempre se acostumaram assim. E se você vê uma pessoa da família empreendendo, essa pessoa é julgada, é atacada.
Ah, virou vendedor, eles ridicularizam a pessoa, velho. Ah, tá virando blogueiro, tá virando influenciador, eles dão risada dessa pessoa. Mas essa pessoa se torna um grande influenciador um dia, se torna famoso um dia. Essas pessoas vão falar o quê? Que lhe apoiaram, que estiveram perto de você, que viram sua batalha de perto ali, e lhe deram o maior apoio, maior consideração, que lhe trouxeram por perto, que te deram o auxílio necessário. Que não precisa ser só o dinheiro, o auxílio, mas simplesmente a pessoa sentir que tem realmente o apoio. Infelizmente não é essa a realidade. Se essa não é a sua realidade, se você não é uma pessoa assim, comenta. Mas se você conhece alguém assim, se você é assim, você cair em si, você tem que analisar e perceber, eu sou assim, reconhecer, eu sou assim, não só para os outros, mas para você também. E reconhecer, eu sou assim. Eu preciso mudar isso, a minha vida mudar, a minha realidade mudar. E vai mudar. Você começa a mudar sua forma de pensar começa a mudar o seu cotidiano começa a mudar a sua realidade. Quando a sua realidade mudar, você muda o próximo, você muda as pessoas próximas, você vai mudar as pessoas próximas a você. Não tem dificuldade nisso. Você não precisa chegar na pessoa e falar, passar para a pessoa, dar o peixe na pessoa. Você vai dar a vara para ela pescar, para ela preparar o negócio dela. Mas a pessoa vai fazer diferente. Porque ela vai ver que você conseguiu. Você vai transmitir para a pessoa essa confiança, essa tranquilidade. É nóis. E faça isso. Curte, comenta e compartilha nesse vídeo. É o primeiro vídeo meu. Quero iniciar passando mais esse tipo de coisa aqui, porque eu acredito que é um conteúdo de valor. E as pessoas estão sedentas de conhecimento, estão precisando de conhecimento. E eu tenho muito o que passar, muito mesmo, sobre a religião, sobre toda essa mentira que eles criaram sobre o inferno, sobre um Deus que só está aqui para lhe condenar, lhe condenar, lhe condenar, lhe condenar. É por isso que a sociedade vive do jeito que vive, é por isso que as pessoas estão do jeito que está, é por isso que o ser humano caminhou do jeito que caminhou. Guerra, destruição de muitas coisas por acreditar em uma coisa só e nunca se permitir expandir a consciência. Será que é isso mesmo? Será que eu preciso ir ali em outro país ali, atacar, jogar uma bomba ali, em nome da fé, em nome de um Deus? Será que eu preciso matar o próximo em nome de um Deus? Será que eu preciso? Você está acreditando? Você só precisa abrir e expandir, aprender a se questionar. Não é você blasfemar contra o Criador, é você se questionar. Porque a religião, o ser humano manipulou o ser humano por ver que o ser humano é fácil ser domado quando existe o medo. Implantou o medo, o ser humano fica manso. O ser humano tem medo de ganhar uma multa. Por isso que anda doutrinado. O ser humano tem medo de levar um baculejo na rua da polícia. Por isso que vive doutrinado e vive seguindo. Eles implantaram o medo. Você tem medo de ir para o inferno. Por isso que você vai todo domingo para a igreja e sempre dá oferta. Entendeu? Eles vendem o acesso ao céu, como se o acesso ao céu fosse algo vendável. E se ele é dono do ouro e da prata, toda a riqueza que existe no mundo, por que então? Para que então ele quer o seu dinheiro físico? Se ele não vai poder tocar também, que não seja gigante espiritual do universo? Ele vai tocar na sua nota de R$ 2? Ao contrário disso, pegue o seu dinheiro e ajude numa doação. Mas eu tenho muito mais a dizer a vocês. Fico para o próximo vídeo. Se vocês quiserem saber mais mesmo, quiser conteúdo diferente, marcha, vamos para cima. Eu estou disposto a passar para vocês muita coisa e compartilhar com vocês ideias, porque eu sou um cara buscador disso, eu busco isso, conhecimento. Eu busco isso. Eu não caí na ladainha, eu não caí no que eles contaram sobre, sobre o que eles contaram. Então vamos para cima mesmo, vamos amadurecer, vamos crescer e ver e mudar nossa realidade, mudar a vida. Vamos mudar junto nossa realidade. E vamos conversando junto. Eu e meus seguidores, eu e vocês, vamos meter marcha para cima. Vamos meter mais para cima. Me ajude aí na criação de conteúdo, o que eu preciso gravar, o que eu tenho que falar, como que eu vou fazendo para vocês. E vamos para cima. Eu quero mudar minha vida e quero mudar a vida de vocês também. É na paz do Criador sempre. Eu abençoo a vida de vocês e peço que vocês, ao Criador, a todo o universo, a toda a força da minha palavra, da minha mentalização, da minha mente, da minha consciência, eu prospero a vida de vocês. É nóis.